que você está fazendo nesse momento, porque chegou a hora de você entender de vez o que é funil de conteúdo, como funciona, o que significa nível de consciência. E eu vou começar essa aula te dando um exemplo de uma livraria. Vamos supor, você está andando na rua e você olha a vitrine de uma livraria. Você está totalmente inconsciente, você não sabe o que você precisa, você não quer livro nenhum, você só tá passando. Esse é o seu seguidor ali rolando o feed do Instagram. Ele só tá passando o feed. E aí, alguma coisa na vitrine daquela livraria chamou a atenção dele. E aí ele vem pro primeiro nível de pessoa inconsciente que é atraído por alguma coisa. Pela capa do livro, pelo que tá escrito, por alguma coisa que chamou a atenção dela. Da mesma forma é o seu seguidor quando é atraído, por exemplo, pelo seu título, pelo seu designer, pelo seu post em si. E aí essa primeira pessoa sai do nível inconsciente para começar a ser atraído por algo. Alguma coisa nesse nível de atração precisa chamar a atenção da pessoa. E aí ele vai para o segundo nível, que é quando ele olhou a vitrine e decidiu entrar na livraria. Nesse momento, o seu seguidor ele começa a ficar consciente de um problema. Então vamos supor que ele leu a capa de um livro dizendo assim: é por isso que você não dorme bem. E aí ele estava totalmente inconsciente, chamou a atenção, aquele título chamou a atenção e ele decidiu entrar na livraria para ler. E aí ele já está consciente de que ele tem um problema. Qual é o problema? De não dormir bem. Depois que ele pega aquele livro para ler e começa a folhear, ele começa a ficar consciente da solução do problema dele. Ou seja, ele começa a entender que existe uma solução para o fato dele não estar conseguindo dormir. E nesse momento ele começa a perceber que aquele livro ele é real. Ele começa a ver a autoridade. Então, quando o seu cliente, o seu seguidor chega no seu Instagram, começa a olhar o conteúdo que você tem, a forma com que você fala, ele começa a ver em você uma autoridade naquilo. E aí ele passa para um outro nível, que é o nível de conexão. Quando você está no nível de conexão com o seu seguidor, é aquela pessoa que ela começa a ver quem está escrevendo o livro. E aí, quem que é o autor desse livro, o que ele gosta, o que ele fala, o que ele defende. No nível de conexão, você vai estar cada vez mais junto e unido às suas crenças, os seus valores, da sua audiência. E aí, nesse nível, o seu seguidor ele já está consciente de você. Ele já entendeu que ele tem um problema, entendeu que esse problema existe solução e ele entendeu que você é a pessoa para solucionar o problema dele porque ele se identificou com você. E por fim, a gente vai para a venda. A última etapa do funil, que é a etapa da venda, é o momento em que você apresenta para o seu seguidor o seu produto. Então, naquele momento, ele é consciente do produto e ele sabe que aquele produto vai ajudar. E quando eu falo produto, você pode entender serviço, atendimento, qualquer coisa que você venda, tá bom? Essa última etapa do funil é a mais importante, porque é exatamente nesse momento que o seu seguidor tá pronto para passar o cartão para você. E aí você pergunta, mas Luana, como que eu vou passar o meu seguidor por todas essas etapas? Como a gente tá falando de uma livraria, por exemplo, percebe que existem pessoas que já chegam na livraria buscando por uma solução, existem pessoas que já chegam na livraria conscientes de que tem um problema e querem algum livro que ajude a solucionar, e tem pessoas que já entram na livraria sabendo o livro que querem comprar. Então percebe que cada dia chega seguidor no seu perfil em algum nível de consciência. Não necessariamente você vai precisar pegar o seu seguidor lá de cima e ir passando com ele por todas essas etapas. Às vezes isso não vai acontecer. Então vamos lá para as próximas aulas, porque esse módulo tá incrível!